Fala galera, sou eu de novo, com a mesma camisa, é tudo no mesmo dia, tá galera? É só de gozação aí, por isso que eu tô com a mesma camisa, não tem só essa não. Valeu, raça! Só pra dar uma descontraída aí, né? Pô, tô olhando pra câmera e pro câmera. E é o seguinte, então nós vamos trabalhar mais uma aula de Europa, pra combinar. Então Europa, aula 20 agora, né? Aula B, GOB aula 20. Então é uma Europa agora que a gente vai ter dois momentos. Uma falando um pouco da indústria europeia. Vou terminar agora falando, como eu comentei com vocês na aula passada, sobre um pouquinho mais da geopolítica ali da região da Europa Oriental, né? Principalmente ligado aí às questões de Vladimir Putin. E para finalizar a gente vai dar um tempo aí, talvez até uma metade do tempo, para fazer alguns exercícios que diretamente estão ligados com os nossos temas aí que a gente andou vendo anteriormente. Tá legal, galera? Beleza? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho melhor dessa questão. Deixa eu ver que eu botei a caneta. Tá aqui. Que está em jogo aí, que é a questão, né, que aconteceu lá os problemas da Ucrânia, né? Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender o seguinte, né? A expansão da OTAN na Europa Oriental. Então significa dizer o seguinte, né galera, nós tínhamos lá na Guerra Fria a criação da OTAN, os países representantes da Organização do Tratado Atlântico Norte, que representavam os interesses dos Estados Unidos, e do lado da antiga ex-União Soviética nós tínhamos um pacto chamado Pacto de Varsóvia, que eu comentei brevemente com vocês, que também, né, tinha como principal país a ex-União Soviética, e em caso de conflitos eles se ajudariam mutuamente. Bom, o que aconteceu é que o mundo da Guerra Fria acabou. O que vai acontecer vai ser exatamente essa questão da expansão do interesse dos Estados Unidos, claro, da própria União Europeia, sobre os países da Europa Oriental. Aí nós temos essa questão da Ucrânia. Então quer dizer que a Ucrânia tem um lado principalmente mais ocidental da Ucrânia, mais ligado aos interesses da União Europeia. E aqui, nesse lado de cá, nós temos um lado da Ucrânia, não só com os interesses mais ligados com a Rússia, mas também eles são mais russos dentro desse território. Eles são etnicamente russos. Então, por isso que aqui nós vamos ter dois casos, né? Que vão ser bastante importantes a gente destacar. A anexação da Crimeia pelos russos, e vamos citar aqui, ó, essa anexação da Crimeia, ela foi garantida por plebiscito, tá legal? Então teve uma votação que a maioria nessa ilha da Crimeia ela é pró-Rússia. Eu acho que eu tenho a imagem aqui para mostrar com mais clareza para vocês, tá legal? Que está aqui, ó. Então essa região da Crimeia, ela é muito estratégica. Então por isso que eu gosto de mostrar essa imagem. Mas aqui eu tenho uma maioria russa que votou pró-Rússia no plebiscito. Foi esmagador, se não me falha a memória, 90% de votos pró-Rússia. Só que esse plebiscito não é aceito nem pela União Europeia, nem pelos Estados Unidos. E o estupim da questão, né, foi a derrubada do avião Malásia, em território ucraniano. Mais precisamente numa região que também Vladimir Putin quer anexar.
Então, em território americano, que é essa região aqui, ó, Donetsk. Beleza? Donetsk. Que aqui tem conflito entre ucranianos e pró-Rússia. Esses aqui, ó, foram acusados de derrubar o avião. E quem foi acusado de ceder o míssil que derrubou o avião foi Vladimir Putin. E aí você vai entender o início do conflito. Beleza? Voltando para cá na geopolítica estratégica, a gente tem que lembrar o seguinte: aqui tem questões energéticas extremamente importantes, das mais importantes do mundo. Primeiro, boa parte dos gasodutos que alimentam a União Europeia, eles cortam aqui pela Ucrânia. Então quer dizer que gás natural que está abastecendo pelo menos 1/3 das necessidades europeias. Imagina a quantidade, né? A Rússia é o maior produtor e tem as maiores reservas de gás natural do mundo. Segundo, a Rússia é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo. E muito desse petróleo passa pelo Mar Negro. Por isso que essa área aqui, ó, que ela é portuária, ela vai atender essa finalidade. Ó. Daqui vai passar por aqui. Parece que não tem nenhuma passagem, mas tem. Estão vendo aqui? Essa cidade é uma das mais importantes. Ela é a mais importante da Turquia, Istambul, e é um dos aeroportos mais movimentados do mundo. Então quer dizer que daqui, ó, muitos aviões param aqui para ir para a Ásia, ou param aqui para ir para a Europa. E aqui você tem um estreito. Estreito de Bósforo, que na história é muito conhecido. Para quem não sabe, isso aqui é uma placa tectônica que arregaçou isso aqui, ó. Como também aqui, ó, aqui é o Estreito de Dardanelos. Aqui é um dos mares muito navegados na Turquia, o Mar de Mármara. Então, ó, o navio entra por aqui, o petroleiro, sai por aqui, e ele vai entrar onde, galera? Vai entrar no Mar Mediterrâneo. Do Mar Mediterrâneo ele vai navegar o mundo inteiro. É saída de petroleiros para vários lugares do mundo para deixar o petróleo, né, tão valioso ainda na nossa geração. Tá legal, galera? Então é importante a gente dar esse destaque à logística, né? E o porquê dessa briga, né? Como esse conflito aqui na Ucrânia, ele vai interferir diretamente no conflito aqui, ó, no Oriente Médio, que não dá para mostrar para vocês, porque agora não é aula de Oriente Médio, senão vai dar um rolo na cabeça de vocês, e não é isso que eu quero. Tá legal? Por isso que esse país é tão estratégico também, a Turquia. Tá legal? Porque geopoliticamente fica numa localização estratégica. E é um país de economia emergente, importante também. Mas é isso, galera, né? E a Rússia, ela se mantém como uma potência hegemônica na geopolítica mundial. Não como uma ex-União Soviética, mas sem dúvida nenhuma o Vladimir Putin é um dos homens das decisões geopolíticas estratégicas internacionais. Para vocês compreenderem esse lado aqui, né, da Europa Oriental. Para finalizar aqui, turma, né, nós temos outra região conflitante, né? Aqui tem várias regiões que não querem estar do lado da Rússia, beleza? Como a Chechênia. Então é uma região aqui que é bastante conflitante, também não é à toa, porque aqui também passam gasodutos, oleodutos. Então, os interesses energéticos, nesse caso aqui, estão muito fortes nos conflitos que acontecem nessas áreas. Tá legal, galera? Beleza? Então, vamos seguir em frente. Agora mudando. Aqui eu tenho mais específico para mostrar. Eu pensei que eu não tinha esse mapa, mas olha só, Estreito de Bósforo, Estreito de Dardanelos, né, destacando, e o Mar de Mármara. Então, super estratégico aí na logística marítima, né, dos russos. Bom, galera, agora vamos entrar na parte da indústria. A indústria europeia. Bom, como vocês sabem, a Europa, ou melhor, a União Europeia, ela expandiu muito para a Europa Oriental, né? Então a expansão ela acontece por vários motivos, entre eles o econômico. Vamos falar de economia agora, vamos falar de indústria europeia. Então o interesse econômico está muito por trás dessas questões, né? O que a gente vai perceber, por exemplo, né?
Com a expansão da União Europeia, nós vamos ter o quê? Ó? Muitas indústrias migram para a Europa Oriental. Galera, da mesma forma como acontece no mundo, a descentralização industrial, claro que isso também vai acontecer. É importante destacar para vocês, os países da Europa Oriental têm indústrias frágeis, tá legal? Já vou fazer essa colocação, né? Claro, viveram um mundo socialista lá que pouco desenvolveu o setor industrial. Então, mas as indústrias migram para a Europa Oriental. Por que para a Europa Oriental? Porque, é claro, galera, ó, guerra fiscal, coisa que a gente já trabalhou, mão de obra barata, e vamos lembrar, se eu estou dentro da União Europeia, é livre circulação de mercadorias, ou seja, né? A mesma empresa que estava na Alemanha agora está produzindo, sei lá, na Polônia ou na Bulgária, sei lá, um desses países, ela além de estar com impostos bem mais baratos produzindo nesse país, uma mão de obra bem mais barata, ela vai atravessar com um produto dele mesmo, circulando para o lado alemão, sem pagar imposto nenhum, alfandegário. Tá legal? E é claro que isso gera contestações, porque, é claro, são fuga de empresas. Mas é muito claro também falar para vocês, ó, a concentração industrial na Europa, então essa concentração industrial na Europa, ela está localizada, se a gente for assim, a grosso modo destacar, nos países, aqueles ditos mais desenvolvidos da Europa há muito tempo. Alemanha, Itália, França e Inglaterra. De uma forma geral, essa concentração, ela está o quê? Na Europa Centro-Oriental. Isso aqui é uma conotação mais geral, né? E elas são... E quando tu fala em baixa produção industrial, e aí, é claro, sem dúvida nenhuma, são os países da Europa Oriental. É claro que eu estou falando de uma forma muito genérica, né, galera? Se a gente for entrar nas especificidades aqui, por exemplo, estou falando de Europa Centro-Oriental, vai entrar Portugal. Portugal é fraco, praticamente. Tá legal? Portugal não entra nessa vibe industrial. Espanha, razoável. Países Baixos, muito industrializados. Países pequenininhos, Bélgica e Holanda, mas super industrializados. Pela massa populacional e por serem muito desenvolvidos, se destacam Itália, Alemanha, França e Inglaterra, sem dúvida nenhuma. Então, quando eu falo, ó, baixa produção industrial, Europa Oriental, então quer dizer que a maioria é fraca ali, né? São frágeis, Bulgária, Romênia, Hungria, Eslováquia. Agora, se for falar em República Tcheca, já é diferente. A própria República Tcheca, no tempo da Guerra Fria, já se destacava industrialmente do resto dos países socialistas. Você vai hoje à República Tcheca, você vê um padrão da própria população muito já mais parecido com a Europa Ocidental. A capital, por exemplo, Praga, a linda Praga, a medieval Praga, o Natal de Praga, né? Para quem não compreende aí o que é um dinamismo, né, no turismo, né, que é Praga. Beleza? Então, galera, né? Então aqui se sobressai, mas a gente está falando de uma forma
muito geral. Quando eu trabalho esse tema aqui da indústria europeia, né, galera, eu também gosto de dar um destaque de como nós não temos setores industriais. Brasil, que é chamado de um país industrializado, está passando por um momento caótico também no mundo, né? Mas como os produtos brasileiros, eles não têm forte inserção, alguns produtos que a massa populacional consome. Por exemplo, você vai falar em bebidas. Qual é a bebida brasileira que é vendida lá fora aos montes? Marca brasileira. Eu conheço a cachaça. Aí o pessoal já faz gozação. A cachaça, logo a cachaça, quem que vai... Ou seja, nós não valorizamos a cachaça. Mas o mercado internacional valoriza. Então, nós não destacamos. Agora, o que a gente destaca? A gente destaca a bebida deles. A gente destaca o uísque escocês. A gente destaca a champanhe francesa, um vinho italiano, tá legal? Até a vodka, a própria vodka sueca, russa, né? Agora está na moda também, tomar essas vodkas topzera, né? Essa vinagrada aí. Bem, mas o que eu quero dizer para vocês é que a gente elitiza esses produtos. Elitiza o perfume importado francês, tá legal? Não que eles não sejam bons, eles são incontestáveis, mas as marcas deles acabaram se consolidando e as nossas não, e poderiam estar muito mais consolidadas em termos mundiais, tá legal? Mas isso é um pouco cultural do nós brasileiros se comparado com eles, mas é claro que eles são muito mais industrializados, até pela história que eles construíram, mas é sempre bom e importante destacar. Quando eu falo em história, você vai entender facilmente, porque você tem uma baixa produção industrial, ó. Ex-países socialistas. Esses países ainda, galera, ó, eles têm muita indústria metalúrgica, siderúrgica, tá legal? Dependendo do país, como a Ucrânia, petroquímica. Eles não se consolidaram na indústria de consumo, tá legal? Que isso é uma indústria muito mais do mercado capitalista. Beleza? Então é importante a gente ter essa noção. Beleza? Então, dentro dos centros industriais aí que eu destaco para vocês, vamos destacar alguns aqui, ó. Vamos começar aí os mais importantes, que não adianta eu ficar destacando todos por exemplo, da Alemanha. Mas a Alemanha, galera, se consolidou industrialmente nessa região conhecida como, ó, Vale do Ruhr, Reno. Por isso que eu digo, saber de rios, aqui você tem um grande exemplo, Vale do Ruhr, Reno. Na verdade, o que é o Ruhr? Ruhr, a grosso modo, seria o seguinte, esse aqui está o Reno, aqui tem um afluente dele que é o Ruhr. Nessa região aqui, ó, da Alemanha, ela foi encontrada grandes quantidades de carvão. Carvão mineral que foi fundamental aí para o desenvolvimento da indústria alemã. Tá legal? Em outros diferentes países que se industrializaram muito recentemente, tudo foi assim, de uma forma geral. Ou seja, nos Estados Unidos, ou na Alemanha, ou na Inglaterra, que é a pioneira na indústria. Tá legal? Então, o Vale do Ruhr, Reno. Aqui a gente cita o lugar mais industrializado da Alemanha. E aqui tem umas fabriquinhas assim, mais ou menos. Olha só o setor automotivo deles, é bem pouco presente, né? Porsche, Mercedes, Volkswagen, Audi e BMW. Só coisinha pequena. Tá legal, galera? Então, se você pegar o faturamento de 5 empresas dessa aqui, ó, é o que muitos países não conseguem faturar durante um ano, muito provavelmente. Tá legal? Entre outros, né? Adidas, Puma, Siemens, aí tu fala, ó, se for analisar aqui, ó, segunda revolução industrial, indústria moderna, essa, né? Primeira revolução industrial, que é têxtil, né? Calçadista, Siemens, indústria de tecnologia de ponta, e aí vai, né? Setor farmacêutico, aqui, ó, Bayer, a poderosa, né, monopolista do setor do agronegócio, entre outros, pesticidas. Melita, é piada, os caras não têm um grão de café lá. E faturam muito mais dinheiro com café do que o Brasil, galera. Muito mais. 3, 4, 5 vezes mais. E o Brasil é o maior exportador de café. Então é nesse sentido que eu falo para vocês.
O setor industrial deles é tão desenvolvido que eles compram todo o nosso café ou parte do nosso café e faturam muito mais dinheiro do que a gente. É o famoso valor agregado que o produto industrial te dá. Beleza? Então aqui seria um exemplo, né? Para a gente colocar aqui mais um país, né? Vamos colocar aqui a França. A França, o destaque é o Vale do Sena, onde está a pomposa capital Paris. Então aqui, né, a gente vai observar que também a França, aqui aviões, né, Air France, quem nunca ouviu falar no Air France, ou nas famosas fábricas automotivas, Peugeot, Renault, né, Citroën, tudo a turma, né, fabricando também. A gente tem uma tradição muito forte na indústria automotiva, que todas elas estão aqui no Brasil, inclusive, né? Construção naval francesa também é muito forte, beleza? A indústria química, que aqui vai entrar também a indústria das essências, dos perfumes importados, etc, etc, etc. Tá legal? E aqui eu daria um outro destaque para essa região de Lyon, que ela também é bastante industrializada. Outros lugares, de uma forma geral, a gente está falando de Alemanha e França, a gente está falando daquilo que é o mais forte consolidado, o que os arredores da capital, e no caso da Alemanha, aqui no Vale do Ruhr-Ren. Beleza? Então agora mostrando mais um país, vamos para, na verdade, um país não, né? Um conjunto de países que é o Reino Unido. A gente destaca a Inglaterra. Inglaterra, o Vale do Tâmisa. O Vale do Tâmisa que corta Londres. Mas claro que aqui, galera, ó, Bristol, né? Birmingham, a famosa Manchester, que foi a primeira cidade a ser industrializada no mundo. Então os vários setores, né? A Inglaterra já foi a rainha dos mares, não à toa aí, está cheio de construção naval. O setor automotivo, que também ganha destaque, né, com o tradicional Rolls-Royce, por exemplo, né, ou então o Jaguar, quem não conhece essas marcas consolidadas no mundo inteiro, beleza? Então setores das mais variadas marcas, como também a Alemanha e França também possuem, beleza? Mas observem que a região mais concentrada em indústria é a parte mais sul do Reino Unido, né? Glasgow, Belfast também possuem suas indústrias, mas mais modestas, né? Essa área aqui ela é muito mais concentrada industrialmente. É a parte centro-sul aqui do continente, do Reino Unido, beleza? E para a gente finalizar aqui, a Itália. Vou mostrar a Itália aqui para vocês, né? A gente finaliza aqui a Itália. Então, isso já foi em vestibular da Federal, galera. A pergunta era assim, ó, por que a indústria italiana é predominantemente no norte? Pessoal, meu Deus, aqui ela é agropecuária pra caramba. Quem conhece essa parte pobre da Itália e a parte rica da Itália, tá legal? Então, a lógica galera, governos investiram pesado na indústria do norte. E aqui ficou muito mais para o setor agropecuário. O Brasil, por exemplo, se perguntar assim, aonde o Brasil concentrou o setor estatal na época? O Sudeste brasileiro. O Estado investiu no Sudeste, em especial Rio de Janeiro, Minas e em especial São Paulo. Tá legal, galera? Então não foi diferente daqui, aonde a Itália, né? A gente destaca aqui o Vale do Pó. E aí você vai perceber que já não é a capital, né? Não é Roma. Tudo bem, tem uma certa área industrial aqui em Roma, mas aí eu não vou destacar Roma, eu vou destacar as duas grandes cidades industriais dessa região, que é Milão, Turim, beleza? Milão e Turim. São essas cidades, né, que estão localizadas no norte aqui, ó, que está o Rio Pó. Beleza? E é importante destacar que vários setores automotivos deles também é nada famoso, Fiat, Ferrari, né? Só essas duas marcas aí já dá para compreender, né, o
poderio também automotivo, tecnológico, a TIM Telecomunicações, por exemplo, a Parmalat. Então são fábricas aí renomadas também internacionalmente, essas fábricas italianas, principalmente oriundas do norte da Itália. Beleza, galera? Então, sobre indústria era basicamente isso, compreender essa questão da Europa como um todo industrialmente, mas também entender, né, que esses países acabaram se tornando os mais importantes para o mundo da indústria, né, que são esses 4 países que eu acabei de consolidar. Meu tempo deve estar agora em 25 já, tá? Mas nós vamos fazer uns exercícios, tá bom, galera? Nós vamos começar com esse exercício que ele é mais geralzão, tá? Para depois a gente fazer outros rapidamente. Então, analise as afirmativas sobre o quadro humano da Europa e marque F para o verdadeiro, falso e V para o verdadeiro. Vamos lá. Na Europa, a tendência é que haja a diminuição da população nas próximas décadas, visto que esse continente apresenta baixas taxas de fecundidade e grande parcela da população composta de idosos. Isso é a questão que a gente trabalha lá nas primeiras aulas, até nessas aulas de Europa eu não abordei, porque já tanto que a gente falou, né? São países que tendem a diminuir essa população, justamente pessoas muito velhas e cada vez menos jovens na sua composição populacional, na sua composição etária. Então isso é uma tendência. Não está dizendo que vai acontecer, mas é uma tendência, é uma estimativa. Ponto. Os países da Europa Ocidental apresentam os mais elevados índices de desenvolvimento humano do planeta. Se você pegar os 20 países com os melhores IDH, tranquilamente você tem pelo menos ali uns 10 na Europa. Fácil essa. Considerado o berço da civilização ocidental, o continente europeu é o mais populoso da Terra. Pelo amor de Deus. Não é o primeiro nem o segundo. E não é o terceiro, é o quarto. Tá legal? É Ásia, América, África e depois vem a Europa. Tá legal? Com aproximadamente 700 milhões de habitantes. Não está errado. Rússia, Alemanha, França e Reino Unido e Itália são os 5 países mais populosos da Europa. Isso está certo, é claro que isso é uma decoreba. Está na ordem ainda, tá? De concentrações populacionais. Perfeito, verdadeiro. Em razão de sua pequena extensão territorial e seu grande contingente populacional, a Europa é o continente mais povoado, ou seja, apresenta o maior número de habitantes por quilômetro quadrado entre todos os continentes. Isso é dominado amplamente também pela Ásia, que tem 2/3 da humanidade. Mesmo com uma área muito maior, tem o maior número de habitantes por quilômetro quadrado. Beleza, galera? Então essa fechou. Agora, daqui para frente, eu vou tentar dar uma abordagem bem União Europeia. Tá legal? Como, por exemplo, a segunda questão aqui, ó. Desde 1º de janeiro de 2002, essa foi a data, o euro, a nova moeda comum europeia, deixou de ser virtual para tornar-se realidade. Na maior troca monetária já realizada na história, o euro substituiu 12 moedas, tornando-se o meio de pagamento oficial daqueles países. Isso significa que, passado o período de dupla circulação, 12 moedas europeias deixaram de existir. É o caso, por exemplo, do marco alemão, que era a antiga moeda alemã, é uma das moedas mais estáveis do mundo, assim como o dracma grega, cujo nome tem suas origens no século 6 a.C. Olha só, né? Os caras abandonam uma moeda 6 anos antes de Cristo e a Inglaterra não elimina a libra para usar o euro. A Inglaterra não, então é bastante complicado. Entre as consequências da criação do euro, podemos citar, então vamos prestar atenção, o alinhamento dos preços das mercadorias e serviços entre os países. Claro, se ambos usam o euro, há um alinhamento de preços, eles trocam a mesma moeda, então isso é fácil de compreender. Perfeito, galera? A dinamização das relações econômicas e empresariais no mercado financeiro. Será que a coisa fica mais dinâmica? Eu tendo uma mesma moeda, me alinhando ao Banco Central em Frankfurt? Claro! Há uma dinâmica maior, há uma facilidade. Se há facilidade, há mais dinamismo. Então, beleza. Na alternativa 3, derrubada gradativa das fronteiras entre os países que adotaram a nova moeda. Galera, não é a adoção da moeda euro que garante a derrubada das fronteiras. O que garante a derrubada das fronteiras é o acordo de Schengen. Livre circulação de pessoas. Tá legal? Então por isso que a alternativa tá errada. Beleza? Fim das dívidas externas desses países com o FMI, por possuírem agora uma moeda mais poderosa. O que vai garantir eu não ter dívidas que eu usar o euro?
Se eu trabalhei PIX com vocês, deixou de endividar esses países? O que garante não ter dívida é tu ter controle dos gastos. Se tu não tem controle, galera, tu vai te endividar com euro ou sem euro. Valeu? Então, bota lá uma carinha para alternativa A, apenas 1 e 2. Beleza? Vamos para a próxima aqui, ó. A União Europeia é formada por 28 países, por enquanto, né? Que foram aderindo aos poucos aos países fundadores. Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Holanda, que era o famoso Tratado de Roma, né? Essa organização tem por objetivo propiciar a cooperação econômica e política dos seus membros. Análises afirmativas que apresentam os objetivos da União Europeia. Integrar as políticas relativas ao sistema judiciário e aos impostos sobre importação e exportação. Quem prestou atenção nas aulas sobre a Europa, eu falei o seguinte, ó, por que a Noruega não entra na União Europeia? Porque tem um sistema judiciário com leis ambientais rigorosas, tá legal? Então o sistema judiciário, é claro que ele é importante para a manutenção da integração dessa União Europeia, tá legal? As políticas públicas relativas ao sistema judiciário e aos impostos sobre importação e exportação, livre circulação de mercadorias. Tá legal, galera? Então a alternativa foi, ó, coraçãozinho para vocês. Beleza, raça? Tranquilo? 2. Aperfeiçoar as condições de livre comércio entre os países membros. Bom, isso aí o Mercosul faz. Né? Livre comércio. Daí é um dos primeiros passos. Tá legal? 3. Reduzir as desigualdades sociais e econômicas entre as regiões? Claro! Exemplo. Portugal antes da União Europeia e Portugal hoje. Tem um colega que teve em Portugal nos anos 80, antes da União Europeia. Portugal era uma Europa pobre. Tu vai para Portugal hoje, tu tem uma outra Portugal. Então a própria União Europeia, ela tenta investir nesses países mais frágeis para se tornar mais homogêneos. Tá legal? Essa é uma das intenções, sim, reduzir desigualdades sociais. Por isso que o Acordo de Schengen é muito importante para esse processo de redução da desigualdade. Você não se torna apenas um cidadão francês ou alemão, você é um cidadão da União Europeia. Opa! Perfeito. E a quarta, fomentar o desenvolvimento econômico dos países em fase de crescimento. Galera, essa aqui responde essa. Essa aqui está respondendo essa. Fomentar o desenvolvimento econômico, né? Fomentar, engrandecer, levar subsídios e infraestrutura a esses países em fase de crescimento, que é o caso de Portugal, como eu dei exemplo, agora os países da antiga Europa Oriental que entraram na União Europeia. Então, nesse caso, é coração para todos. É letra E. Todas. Valeu, galera! Ó, 4 questõezinhas aí, depois de a gente terminar essa Europa em 3 aulas. Forte beijo, vinagrão. Volta para a aula 21, começando com América. Valeu, raça!